Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Iago Maciel e hoje eu vou te ensinar a fazer essa transição de zoom suave dentro do After Effects. É um tipo de transição bem conhecida, a gente consegue encontrar esse tipo de transição em vários vídeos por aí, e ela é relativamente simples. Nós vamos usar somente alguns efeitos, mas nada muito complexo. E vai por mim, essa transição vai dar uma outra cara aos seus vídeos. Então bora lá! Aqui no After Effects eu já importei dois clipezinhos pra gente usar como exemplo. Nós temos ele aqui na nossa timeline com um corte seco, nada demais. Então agora a gente vai trabalhar na transição entre esses dois clipes. Para começar, a gente vai precisar criar um Adjustment Layer, ou se o seu After tiver em português, uma camada de ajuste. Para fazer isso, vamos aqui no menu superior do programa, vamos em Layer, New e vamos selecionar Adjustment Layer, ou é só utilizar o atalho Ctrl Alt Y. Beleza, feito isso, ele criou uma camada do tamanho da nossa composição inteira, mas a gente não vai precisar de todo esse espaço. Então vamos cortar esse Adjustment Layer para ele ficar somente aqui no centro do corte. Nesse caso eu vou utilizar 20 frames para a gente fazer essa transição. Então a partir do meio dos dois clipes vai ser 10 frames para um lado e 10 frames para o outro. Então bem aqui no meio nós estamos em 50 frames da nossa composição. Você pode ver isso nesse marcador bem aqui no canto. Então vamos arrastar a nossa agulha da timeline até 40 e cortar essa camada utilizando Alt, abre colchete. Voltando para o meio, que é 50, nós vamos cortar agora 10 frames para frente, que é 60. Então vamos pular 10 frames. Você consegue ver o contador de frames bem aqui. E vamos cortar utilizando o atalho Alt, fecha colchete. Isso é muito importante para deixar o seu projeto organizado, totalmente legível, para qualquer um que bata o olho aqui saiba que acontece uma transição nesse momento. Vai ajudar bastante, principalmente se você trabalhar com uma equipe, onde várias pessoas precisam trabalhar no mesmo projeto. Então beleza, o que a gente precisa fazer agora é dividir esse Adjustment Layer entre o clipe 1 e o clipe 2. A gente vai fazer isso porque nós vamos aplicar certos efeitos somente no clipe 1 e outros efeitos somente no clipe 2. Então para fazer isso você vai utilizar o atalho Ctrl Shift D com o Adjustment Layer selecionado bem no centro e o programa vai dividir essa camada em duas, que vão ser totalmente independentes. Então agora a função do Adjustment Layer vai ser, no primeiro ele vai replicar todos os efeitos que a gente aplica nele nas camadas abaixo. E com abaixo eu quero dizer visivelmente abaixo dele na timeline. Como nós cortamos essas duas camadas, ele vai aplicar somente no clipe 1. E esse outro Adjustment Layer vai ser aplicado em todas as camadas que estão abaixo dele na timeline. Como tanto o clipe 1 quanto o Adjustment Layer 1 foram cortados bem nessa interseção, o segundo Adjustment Layer vai ser aplicado somente no clipe 2. Bom, feito essa organização, agora vamos aplicar os efeitos. Nós vamos começar com um efeito chamado Transform. Para encontrar ele, vamos em Effects, Distort e Transform. Bom, agora que ele foi aplicado na primeira camada de ajuste, para encontrar os parâmetros dele, a gente só precisa selecionar ela aqui na timeline e vai aparecer aqui em Effects Controls. Se essa aba não aparecer para você, você precisa vir em Window e ativar ela bem aqui, Effects Controls. O que esse efeito faz é adicionar parâmetros básicos, como posição, escala e rotação, de forma independente do nosso clipe 1. Nós temos esses parâmetros diretamente no clipe. Como você pode ver aqui, se nós formos em Transform, nós conseguimos acessar a posição, escala, rotação, opacidade, conforme nós temos aqui no Transform. Mas a ideia de usar esse efeito é que não vai importar qual clipe está embaixo dessas dois Adjustment Layer. O efeito vai acontecer de qualquer forma. Ou seja, nós podemos facilmente trocar os dois clipes dessa transição e o efeito ainda vai continuar funcionando normalmente. E também fica muito mais prático caso você queira replicar esse efeito ao longo do vídeo, caso você tenha um com vários cortes. Bom, dito isso, nós precisamos agora criar um efeito de escala, simulando o zoom da nossa transição. Para isso, aqui no Transform, bem no início do primeiro Adjustment Layer, vamos marcar um keyframe na escala, clicando nesse reloginho aqui, com a escala em 100% mesmo. Depois vamos aqui bem no meio dos dois clipes, que é onde nós queremos que a transição aconteça, e vamos subir essa escala para 250 ou talvez 300. Recomendo que você teste aí para ver qual funciona melhor com o seu clipe. Dando um preview aqui, você consegue ver que o movimento está meio estranho, então a gente precisa dar uma suavizada nele. Nesse caso, selecionando essa camada de ajuste, vamos utilizar o atalho U para expandir os keyframes. E nesse caso, a gente vai suavizar somente o primeiro keyframe, então eu vou selecionar ele aqui, utilizar o atalho F9 para dar a suavização padrão do After. Depois, segurando o Alt, eu vou dar 2 cliques em cima, e aqui no valor de Outgoing Velocity, eu vou trocar de 33 para 90. Beleza.
Já nesse segundo keyframe, o que a gente vai fazer é adicionar um keyframe contínuo. Ou seja, nós vamos continuar o movimento dele no outro Adjustment Layer. Se a gente suavizar esse keyframe de qualquer forma, o movimento de escala bem no meio vai ficar parando suavemente, e não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um movimento constante desse clipe para o outro, e só no final da transição que a gente precisa de um movimento suave. Então, para transformar esse keyframe em contínuo, você vai selecionar ele e segurando o Ctrl é só você dar um clique. Perceba que ele ficou redondinho, isso significa que agora ele é um keyframe constante. Beleza, agora eu vou adicionar esse mesmo efeito no outro Adjustment Layer. Eu posso até copiar desse primeiro aqui e colar no outro e só deletar os keyframes. Beleza. Nesse aqui, vamos marcar um keyframe na escala, bem aqui no centro. E nesse caso, vamos colocar 25. Porque para criar um efeito de zoom, a gente precisa fazer com que esse clipe venha lá de longe para bem próximo da câmera. Com câmera, eu quero dizer o sentido figurado, porque a gente não está trabalhando com uma câmera. Eu me refiro à área de ação da nossa cena. Bom, feito isso agora no final da segunda camada de ajuste, a gente volta essa escala para 100. Vamos suavizar esse movimento novamente. Aqui no primeiro keyframe, como nós precisamos que ele continue a partir desse outro, vamos adicionar ele como keyframe contínuo novamente, selecionando, segurando o Ctrl e dando um clique em cima. Bom, já no final aqui, a gente precisa de uma parada mais suave. Então vamos selecionar ele, utilizar o atalho F9 para aplicar a suavização padrão e vamos dar uma melhorada nesse movimento. Segurando o Alt, dando 2 cliques em cima desse último keyframe. E aqui na Incoming Velocity, vamos trocar esse valor de 33 para 90. Beleza, se você der um preview, perceba que o movimento já está mais interessante. Mas esse segundo clipe, como a gente diminuiu a escala dele, fica toda essa borda preta ao redor. Então a gente precisa achar um jeito de replicar esse vídeo até as bordas da nossa composição. Para fazer isso, vamos utilizar um efeito chamado Motion Tile. Vamos selecionar a nossa segunda camada de ajuste, vamos em Effect, Stylize e vamos selecionar Motion Tile. Então aqui no Effects Controls, a gente precisa mover ele para cima do Transformer, porque caso você mova esse valor aqui com ele abaixo, perceba que não funciona, não tem efeito nenhum. Então vamos pegar ele, mover para cima aqui do Transformer e agora sim a gente consegue replicar o vídeo até as bordas. Deixa eu dar um preview aqui para você dar uma olhada, bem legal, né? Uma coisa agora que a gente precisa ajustar é que como ele somente replicou os vídeos até a borda, fica essa linha estranha aqui dividindo eles. Dá uma sensação que parece um mosaico. Então para consertar isso, vamos vir aqui no Motion Tile e selecionar essa opção aqui de Mirror Edges. Assim ele vai espelhar todas as bordas, tirando esse efeito meio esquisito. Viu só? Ficou bem melhor, né? Bom, o movimento é basicamente esse. Agora a gente vai trabalhar para deixar o efeito mais interessante. A primeira coisa que a gente precisa fazer é vir nos dois Adjustment Layers e nas opções aqui no Effects Controls, vamos achar essa opção Use Compositions Shooter Angle. Vamos desativar ela e aqui em Shooter Angle, vamos colocar esse valor no máximo. Vamos fazer isso nas duas camadas de ajuste, que agora quando acontecer o nosso movimento de câmera, ele vai dar uma embaçada na imagem, simulando aquele efeito de velocidade. Bem legal, né? Mas agora perceba que aqui bem no centro, que é quando entra o nosso segundo clipe, esse blur que ele dá parece um pouco quebrado. Não sei se você consegue perceber pelo vídeo, mas é como se ele tivesse dividido em vários pedacinhos. Então o que a gente precisa fazer agora é agrupar todos eles. Para isso a gente vai utilizar um efeito de blur. Para encontrar ele, vamos selecionar a nossa segunda camada de ajuste. Vamos em Effect, vamos aqui em Blur e Sharpen. E agora vamos selecionar CC Radial Blur. Vamos mudar o type aqui para Centered Zoom e subir o valor do blur para mais ou menos 10 ou 20. Acho que depende da situação do seu clipe aí. Agora perceba que já ficou uma composição mais homogênea. Então beleza, para o nosso blur não ficar até o final, a gente vai marcar um keyframe aqui em Amount, bem no início da segunda camada de ajuste. E aqui no final, que é onde o blur deveria acabar, ele está só sumindo porque a camada de ajuste está cortada bem aqui. Então antes dela sumir, é importante que esse valor esteja em 0, para que não tenha blur nenhum. Eu vou suavizar ele da mesma forma que a gente fez das outras vezes, colocando esse keyframe em contínuo e suavizando esse aqui dessa forma. Bom, agora eu vou dar um preview para você ver como ficou. Bem legal, né? A transição é bem simples, mas ela dá um charme para o seu vídeo. Bom, era isso que eu queria passar para você hoje.
Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e de quebra dar uma força pro nosso trabalho. Se você tem qualquer dúvida ou sugestão, escreve para mim aqui nos comentários que eu tô sempre dando uma olhada e respondendo todo mundo. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.